Bom, iniciando então a segunda parte aqui da nossa aula de hoje, sobre contratos administrativos, a gente vai falar sobre a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Como eu disse antes do intervalo, podem existir fatores, né, externos que acabem por alterar o contrato. E isso pode acabar gerando um desequilíbrio econômico-financeiro, fazendo com que o contratado fique numa situação desfavorável, numa situação de prejuízo, né? Causando aí um desequilíbrio que tem que ser reparado, tem que ser recomposto pela administração pública. Então, em relação à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, há necessidade, para que haja feito esse aditivo pela administração, né? Mudando essa situação, recompondo essa situação de prejuízo do contratado, a necessidade de um fato superveniente. Além disso, esse fato deve ser imprevisto, não pensaram, e imprevisível. Mesmo que tivesse tomado todos os cuidados, o fato teria acontecido. Então, as duas características para que haja aí uma recomposição do equilíbrio econômico-financeiro com um aditivo contratual aí por parte da administração pública é que tenha um fato superveniente. Superveniente é o quê? Superveniente a assinatura do contrato. O contrato foi firmado hoje entre uma empresa ganhadora, né, do processo licitatório ou não, sem processo licitatório, simplesmente a empresa que está contratando com a administração pública, e aí acontece, depois da assinatura do nosso contrato, acontece um fato superveniente, como, por exemplo, essa pandemia, né? Foi superveniente? Foi, eu assinei o contrato em dezembro, e isso aconteceu, isso chegou no Brasil, essa pandemia, esse vírus e tudo mais, chegou já em janeiro, em fevereiro, não sei. Então, foi superveniente? Foi superveniente. Outra situação, é imprevisível, né? Mesmo que todos os cuidados tenham sido tomados, esse fato teria acontecido? Teria acontecido, sim. Né? Não teria como prever que esse vírus ia chegar aqui nessa proporção ao Brasil, né? E causar toda essa crise econômica que nós estamos vivendo. Isso é um fator que desequilibra o contrato, né? Muitas obras públicas foram paralisadas, muitos contratos administrativos não estão sendo executados por conta de problemas com materiais, com insumos, ou até mesmo de impossibilidade momentânea devido à impossibilidade de agrupamento de pessoas, à entrada de determinados produtos no Brasil, ou excessivamente se tornaram onerosos, muito mais caros, né, ou escassos. Então, tudo isso é uma causa que veio depois da assinatura do contrato e imprevisível. Então, isso faz com que há um desequilíbrio no contrato, ficando oneroso demais para uma das partes, para o contratado. Sendo assim, o contrato precisa ser recomposto. Então, olha só, o que é recompor uma coisa? É fazer uma coisa voltar à situação que ela existia antes. Isso é recomposição, voltar ao estado quântico, voltar ao que o contrato era antes, né? A situação que era antes. Então, isso se chama recomposição. Recomposição é totalmente diferente de reajustamento. Quando eu falo em manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, porque houve um fato superveniente e imprevisível, é necessário que haja recomposição. Mas nós não podemos confundir isso com reajustamento de preço. Uma vez que reajustamento de preço, há um fato novo que altera o custo do objeto, mas ele era previsível. Então, no reajustamento do contrato, o próprio contrato ele já traz cláusulas de reajustamento, porque principalmente se tratando de contrato de obra pública, né, obras grandiosas, quando são obras maiores, essas obras vão se estender por anos, né? Tá aparecendo aí, gente, esse material para vocês? Continua na tela de vocês o material? Responda para mim, por favor. Sim.
Sim, né? Então Sim. tá, só para ter certeza. Então, para vocês irem acompanhando aí, essa manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, então, é a recomposição, porque o reajuste já está previsto, via de regra, no contrato. Em contratos de longa data, muitos anos, já existe uma previsão de reajustamento dos preços na própria cláusula contratual, porque isso já era previsível. Já é previsível que exista uma inflação, já é previsível um aumento gradativo de preço, já é previsível aumento do salário mínimo de janeiro de cada ano. Então, reajustamento já vem como cláusula contratual. O que não vem é esse desequilíbrio causado por fatos supervenientes e imprevisíveis, que causam aí um desequilíbrio e fazem com que a administração pública tenha que recompor. Então, recomposição é diferente de reajustamento. Hipóteses. No caso de força maior, né, professora do Código Civil? Oi? Força maior. Sim, sim. A gente vai ver daqui a pouco. Força maior seria um exemplo. Um evento da natureza que não se poderia aí impedir. Um tsunami, um ciclone, uma tempestade, uma enchente de proporções absurdas e violentas não esperadas para essa época do ano. Isso tudo, sim, seria considerado. Bom, as hipóteses. Em que pese de Pietro considerar que a manutenção do equilíbrio é uma consequência da mutabilidade, é importante destacar os ensinamentos do autor em relação às hipóteses, né? Existem 3 tipos de alias ou riscos. Alias, com L, é sinônimo de risco. Então, quando eu falo que existem 3 alias, existem 3 tipos de riscos que o particular enfrenta, né? Quando contrata com a administração, que não é só riscos decorrentes de força maior, não, né? Coisas da natureza, não. Existem também, alias, os riscos empresarial, administrativo e econômico. A área empresarial, o risco empresarial, não nos interessa na esfera administrativa. Por quê? Porque isso aí é o próprio risco do empresário, né, por causa da flutuação do mercado. É o risco do negócio em entrar no mercado. Então, esse não interessa ao direito administrativo, porque já é alguma coisa inerente ao mundo empresarial. O que nos interessa na esfera do direito administrativo, nossa matéria é direito administrativo, são as áreas administrativas e as áreas econômicas. A área administrativa, o risco administrativo, abrange 3 modalidades. Alteração unilateral por parte da administração, fato do príncipe e fato da administração. E nós temos uma outra modalidade de área econômica, né, que também interessa ao direito administrativo, que dentro dela existe a chamada previsão. Então, dentro do direito administrativo, nós precisamos abordar os riscos administrativos ou alias administrativas, que nós temos alteração unilateral por parte da administração, o fato do príncipe e o fato da administração, que nós vamos estudar agora, e a área econômica, que é a teoria da imprevisão, que nós também vamos estudar. Essa inspiração dessa teoria, né, de como classificar isso em alias, isso veio do direito francês, tá? Para o direito francês, havendo para eles uma distinção entre áreas econômicas e administrativas. No direito francês, as áreas administrativas, elas respondem sozinhas pela recomposição do equilíbrio, tá? Enquanto nas áreas econômicas, o prejuízo iria se repartir entre o administrador e o contratado. No direito brasileiro, tanto se for um evento econômico, né, baseado aí em qualquer crise econômica, uma alteração no mercado, ou até mesmo um risco decorrente de uma alteração unilateral por parte da própria administração, tanto num caso como no outro, para nós, no direito brasileiro, tanto numa situação como outra, tanto na área econômica quanto na área administrativa, o contratado tem direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, tem direito a essa manutenção, tá?
Segundo Marçal Justem Filho, e por falar em Marçal Justem Filho, eu tenho um livro dele em PDF, que se vocês quiserem que eu mande, eu não consigo anexá-los no portal de vocês, porque ele é muito pesado. Já tentei, eu não consigo. Mas eu consigo encaminhar para o e-mail. Se vocês quiserem me mandar um e-mail da turma, coloque o título assim, Livro do Marçal. E aí eu mando para vocês, que eu tenho ele aqui no meu computador, tá? Segundo Marçal Justem Filho, a Lei 8666, que é a Lei de Licitação, no artigo 65, inciso 2, a linha D, uniformiza a solução jurídica para diferentes hipóteses, determinando que caberá promover, como regra geral, a recomposição, que é o que eu já falei. Vai ser feito um aditivo contratual, e aí a administração pública tem que tentar compensar o contratado dos prejuízos que adviram aí com esses eventos ou econômicos ou administrativos. Mas é só nesse artigo 65, inciso 2, a linha D, que existe essa possibilidade? Não. Também o artigo 37 da Constituição, inciso 12, né, exige para obras, serviços, compras e alienações contratados mediante licitação, cláusulas que estabeleçam a obrigação de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta. Então, quando uma empresa assina um contrato administrativo decorrente de uma licitação, por exemplo, na própria Constituição Federal fala que esses contratos administrativos devem ter cláusulas que mantêm as condições efetivas da proposta, ou seja, se existia um custo X para essa empresa quando o contrato foi assinado, e com uma situação econômica, uma área econômica, uma área administrativa, esse custo dessa obra foi para 2x, a administração pública tem que recompor esse contrato para que esse contrato não se torne oneroso, ou seja, ela vai ter que aumentar o preço a ser pago por essa obra para recompor essa diferença no aumento do custo que essa empresa teve, para aí sim recompor a condição do contrato. Existem aí contratos que a gente vai estudar, né, de parceria público-privado, não vou entrar neles agora, tá? Porque a gente vai estudar isso na aula da semana que vem, que é a segunda parte de contratos, né, modalidades de contratos administrativos. Vocês vão entender que em alguns casos, nesses tipos de contrato de concessão patrocinada e contrato de concessão administrativa, nesses dois casos, existe a repartição dos riscos. Você vai ver que nesses casos aí, porque tem dinheiro público envolvido nesses contratos, aí os dois vão ter que arcar com essa diferença. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, porque é uma matéria que a gente vai tratar na semana que vem, tá bom? Bom, então vamos estudar as áreas, né? Especificamente cada uma delas. A primeira delas, né, da modalidade de área administrativa, ou risco administrativo, é a alteração unilateral pela administração pública. A gente viu que é perfeitamente possível. A administração pública ela pode alterar unilateralmente os contratos, mas essa alteração, aquele exemplo que eu dei, né, quando ela aumenta aí o trecho da obra, ou ela quer fazer um desvio ali naquela estrada e aquilo ali vai custar muito mais, né? Então há uma alteração ali. Nesse caso, a administração ela possui essa prerrogativa de alterar, a gente já viu isso, mas esse poder ele não é ilimitado, uma vez que ele não pode desconhecer ou infringir, né, a variação do interesse público-privado, o interesse público e equilíbrio econômico-financeiro. Então, o artigo 58, inciso 1, prevê essa possibilidade, a gente já viu de alteração, mas o artigo 65, parágrafo 6º da Lei 8666, obriga a administração, nesse caso dela querer alterar o contrato, a restabelecer por aditamento o equilíbrio econômico-financeiro, que eu já falei para vocês também muito aqui, já vem falando. Essas alterações que decorrem de ato da administração, porque ela tem essa prerrogativa, né, devem ter um restabelecimento. Essa é a primeira forma, tá? A segunda área, ou a segundo risco administrativo,
é uma coisa chamada fato do príncipe, tá? Fato do príncipe, esse tema cai demais em prova de concurso. Há uns anos atrás, quando eu era concurseira, né? Nossa, era uma coqueluche, assim, nos concursos. Todos os concursos tinham a diferença entre fato do príncipe e fato da administração. O que é fato do príncipe? O nome já é bem sugestivo. Imagine que nós é um exemplo, tá? É só uma analogia que eu estou fazendo. Vamos supor que nós morássemos aí num país em que houvesse uma monarquia e que nós tivéssemos aí, né, a família real, tivéssemos príncipes e tudo mais. O fato do príncipe é considerado uma coisa que tem uma abrangência sobre todos os administrados, sobre todo mundo. Isso é um fato que vai impactar na vida de todas as pessoas, por isso o nome fato do príncipe. Só que como nós não vivemos numa monarquia, né? Não vivemos, e nós não temos esse regime aqui, o fato do príncipe, ele se aplica muito na esfera do direito administrativo, ou totalmente na esfera do direito administrativo. Mas existe aí uma divergência na doutrina, que eu nem vou entrar agora nesse tópico da divergência, eu vou falar para vocês o que a corrente majoritária traz como fato do príncipe, tá? São situações em que o Estado, né, através de suas manifestações, um ato do poder público, atinge o particular, né, qualquer particular, qualquer um de nós, né, o Estado ou qualquer de suas manifestações internas, sendo que o ato do poder público, seja qual for a esfera que atingiu o particular, deve ser aplicada a teoria do fato do príncipe. Por exemplo, são fatos que ocorrem e que não vão repercutir só no contrato firmado, mas vai repercutir na vida de todos nós, que temos ou não temos contrato com a administração pública. Então, vamos supor, você é um empresário, tá? E você houve um aumento de uma alíquota do IPI. E você vende mercadorias industrializadas, obviamente. Então, houve um aumento do IPI, o custo da sua mercadoria aumentou. Então, esse aumento na alíquota do IPI é um fato do príncipe. Ela gerou um aumento no custo da sua mercadoria. Mas gerou um aumento no custo não só da sua mercadoria, acabou impactando indiretamente em quem tinha um contrato com a administração pública. Porque eu que tinha um contrato com a administração pública e precisava adquirir insumos, produtos, né? Por exemplo, eu tenho uma obra, né? Então, um contrato de obra do asfaltamento. Minha empresa precisa adquirir insumos, precisa adquirir cimento, precisa adquirir piche, precisa adquirir concreto, precisa adquirir aquele material que é usado para fazer asfalto. Tudo isso são produtos industrializados. Quando o aumento do IPI acontece, aumenta os custos da minha obra. E isso, decorrente do que a gente chama de fato do príncipe, tem um impacto no contrato, porque a obra acaba ficando muito mais onerosa, os custos dessa obra acabam ficando muito onerosos. Então, foi uma situação que aconteceu, esse exemplo que eu dei do aumento do IPI, que impactou não só no contrato administrativo que você tinha com a administração, mas houve um aumento para todo mundo que trabalha com mercadorias ou com produtos industrializados. E para nós, consumidores também, que vamos adquirir. Por isso, o fato do príncipe atinge todo mundo. Eu poderia dizer que essa pandemia que nós estamos vivendo, né, é algo que tem interferência? Mas não é um fato do príncipe. Por quê? Isso não foi causado pela administração pública. A gente vai ver que isso tem um outro nome. Nós vamos ver daqui a pouco se tem um outro nome. O que aconteceu, essa pandemia, ela tem um outro nome que também é um outro tipo de fato, é um fato econômico, é uma modalidade de fato econômico, que vai acabar tendo repercussão, né? Porque, obviamente, ela causou uma crise econômica mundial, né? Mas não é fato do príncipe. Fato do príncipe é um ato do poder público, da administração, que não vai impactar só nos contratos administrativos firmados com a administração, não. Vai impactar na vida de todos, tá bom? Esse exemplo que eu dei seria aí o aumento de impostos federais, por exemplo. Em suma, o fato do príncipe ele é um ato geral, abstrato, lícito e perfeito.
do poder público que incide no contrato de forma reflexa e indireta. Como eu disse para você, ele vai incidir de forma indireta no seu contrato administrativo, porque vai aumentar os custos. Nesse exemplo que eu dei da obra, tá? Ou do serviço público. A incidência é indireta porque não altera diretamente o objeto do contrato, né? É o que eu falei, né? Aumento das alíquotas do imposto de IPI, por exemplo. E o fato da administração? O fato da administração também é uma outra modalidade de área administrativa ou risco administrativo. A diferença é que, embora seja muito parecido com o fato do príncipe, é um ato específico do poder público que incide diretamente no objeto do contrato. Enquanto no segundo, o ato repercute de forma reflexa, enquanto no fato do príncipe, essa repercussão é de forma indireta, o fato da administração se relaciona diretamente com o contrato. O fato do príncipe altera o equilíbrio de todos os contratos, ao passo que o fato da administração altera apenas um ou alguns contratos. Alguns exemplos é a não desapropriação dos lugares, né, onde vão ser construídas as obras, quando a administração deixa de entregar o local da obra ou do serviço, quando ela não expede em tempo as competentes ordens de serviços a licenças ambientais. Vou te dar um exemplo. Vai ficar mais claro para você do que seria um fato da administração, uma modalidade aí de área ou risco administrativo. Vamos continuar sempre com esses exemplos de obra, que é para facilitar a sua memorização. Então, vamos supor que você ganhou, então, a obra, já, né, o contrato, já assinou o contrato com a administração pública para começar a obra. Só que está bem claro lá no contrato administrativo que a obra só poderá ser começada depois que a administração pública entregar o terreno para você começar. A administração contratou a sua empresa para fazer um hospital público. Então, o contrato administrativo, decorrente de uma licitação, foi um contrato para a construção de um hospital público. Só que, veja bem, a condição para que você comece a obra é que a administração te entregue um terreno que ela iria desapropriar de um particular. No contrato, fica claro que as obras deveriam ser iniciadas em junho desse ano, um exemplo, tá? Ou seja, a administração pública tem que te entregar esse terreno desapropriado em junho desse ano. Porque se não tiver desapropriado, você não pode construir em terreno de particular, né? Só que acontece, a administração pública, ela não consegue concluir o processo de desapropriação até junho. E isso atrasa o começo da sua obra. E você já contratou funcionário, já alugou maquinário, já comprou material, já começou a pagar o material. Você já teve uma série de gastos, tá certo? Que fizeram com que isso trouxesse um custo. Repare, a administração pública é por causa dela que você não começou a obra ainda. Então, esses prejuízos que você está tendo com a demora... E outra, você não começa a receber, porque normalmente, você recebe por etapas cumpridas da obra. Como você nem começou a obra, você não vai receber nada. Então, esse prejuízo que está ali sendo causado, tá? Pelo atraso na desapropriação nesse exemplo que eu dei, isso gera um ônus e esse reequilíbrio tem que ser recomposto pela administração pública. Esses gastos que você está tendo. Outro exemplo seria a não entrega de um terreno com licença ambiental. Você só pode começar a construir se a licença ambiental sair. A administração pública não dá licença ambiental, como é que você começa a construir? Isso seriam exemplos de fato da administração. Mas a gente também não pode confundir fato da administração com os casos de força maior, né, que são aqueles eventos na natureza, né, as grandes enchentes e tudo mais. Então, em que pese haver, em ambos os casos, a ocorrência de um fato superveniente, que é imprevisível e inevitável, né, ninguém prevê aí um tsunami, ninguém prevê aí uma tempestade, ninguém prevê chuvas com milímetros assim, diários nunca vistos até hoje, né, causando enchentes. Embora tanto na força maior como nesse caso de fato da administração existam fatos supervenientes, imprevisíveis, na força maior
esse fato é estranho à vontade das partes. Nem a administração pública quis que acontecesse, nem eu. Nenhum de nós, nenhum contratado, nem a administração pública, nenhum de nós teve responsabilidade sobre isso na força maior. No fato da administração, não. O fato da administração foi causado pela própria administração pública. Então, ela vai ter que providenciar a recomposição. Um dos pontos levantados pela doutrina é que, se ocorrer o fato da administração, o particular pode simplesmente parar a execução do contrato, invocando aquela máxima, né, do direito civil que vocês conhecem, exception non adimplent contractus, ou exceção do contrato não cumprido. Veja bem, eu preciso falar disso, isso é um tema extremamente importante que você tem que estar ligado nesse momento. A exceção do contrato não cumprido, né, que é muito comum no direito civil, nas relações regidas pelo direito privado, você tem que olhar isso com muito cuidado no direito administrativo, pelo seguinte, porque no direito administrativo existe o princípio da continuidade do serviço público, continuidade da obra pública. Então, no direito civil, nas relações entre particulares, por exemplo, eu fiz a compra, eu vendi o meu carro para você. Nós fizemos um contrato que você vai pagar o meu carro em 6 meses. Se você não paga as 6 parcelas, eu não transfiro o documento para você. Isso é exceção do contrato não cumprido. Isso no direito civil, isso é perfeitamente possível. Mas no direito administrativo, existe corrente doutrinária que entende que isso seria possível, e entende corrente que não seria possível, que é a majoritária. Não, você não poderia utilizar da exception non adimplent contractus, exceção do contrato não cumprido, para deixar de abandonar, por exemplo, uma obra, um serviço público que a administração pública não está te pagando. Isso não é possível. A corrente majoritária a qual eu me filio entende que isso não é possível. Você não pode invocar a exceção do contrato não cumprido. Já que a administração pública não está cumprindo a parte dela, eu também não vou cumprir a minha. Isso só é possível no direito privado. Falou que a administração pública, que é o interesse da coletividade sobre o particular, isso não é possível, mesmo porque a própria Lei 8666, ela traz em seu bojo a possibilidade de, depois de 90 dias de atraso no pagamento pelo poder público, você pode pedir a rescisão do contrato. Então, se a própria lei diz que você, depois de 90 dias que você não está recebendo, você pode rescindir o contrato, não existe só isso não, existem outras coisas que abrem a possibilidade de você rescindir o contrato. A administração pública não está cumprindo com a parte dela, e você não tem como iniciar a sua obra. Você pode pleitear, tanto na esfera administrativa como judicial, a rescisão desse contrato. Mas veja bem, porque você não está recebendo, abandonar uma obra ou serviço, isso não pode, você não pode invocar. Você pode, depois de 90 dias que você deixou de receber, que a administração pública não está te passando dinheiro, aí você pode pleitear na justiça a rescisão desse contrato. Mas abandonar a obra, isso você não pode fazer. A obra ou a prestação de serviço, tá? Isso é a corrente majoritária. Então, se você estiver diante de uma prova, né, com questões objetivas, se for questão subjetiva, você tiver que escrever discursiva, aí é tranquilo. Você vai dizer isso, exatamente isso que eu acabei de falar. Mas se você estiver diante de uma questão fechada, tá? Objetiva, e disser assim que, em regra, não se admite no direito administrativo a exception non adimplent contratos. Em regra, não se admite. Essa questão está correta. Em regra, não se admite, tá, a invocação da exceção do contrato não cumprido na esfera administrativa. Mas, Giovana, tem exceções. Você acabou de falar que tem exceções. Olha, o artigo 78, inciso 15 da Lei 8666, estabelece como motivo para rescisão esses 90 dias de atraso no pagamento, que eu acabei de falar, né? E aí pode o contratado suspender licitamente, tá? Mas existem também, esse dispositivo também, o 78, ele prevê exceção para os casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. O artigo 16 do 78 prevê o fato da administração constituindo razão para sua rescisão. Vamos dar uma olhadinha aqui rápido nesse artigo 78, inciso 15.
Essa aula e a aula que vem, é muito importante que você esteja, com o seu Vadimeco, ou se você não tem, está desatualizado, não importa, você baixa lá no site do Planalto, né, a Lei 8666, e acompanhe. Inclusive, nas provas é possível, né, nas nossas provas, tanto presenciais quanto online, é possível que você consulte a lei. O artigo 78, inciso 15, fala, né, das possibilidades aqui de motivo para rescisão do contrato, né? E aí no 15 fala: o atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado o contratado do direito de optar pela suspensão do cumprimento até que seja normalizada a sua situação. Olha só, fala aqui claramente que se em 90 dias, depois de 90 dias, o atraso persistir, você pode pleitear, tá? Nesse caso, optar pela suspensão do cumprimento das obrigações até que seja regularizada a situação. Mas você não pode fazer isso nos casos que está lá, salvo, ou seja, não pode fazer isso em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. Mas continua assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Essa segunda parte aqui, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão, se aplica aí ao atraso depois de 90 dias, tá? Porque se houver calamidade, grave perturbação da ordem interna ou guerra, não, aí você não pode, né? Você só pararia o seu serviço se você ficasse efetivamente impedido de prestar, caso contrário, você tem que prestar. E a teoria da imprevisão? Então, a gente sai dos riscos administrativos ou das áreas administrativas e entra aqui numa outra modalidade de risco, ou área econômica, chamada teoria da imprevisão. Esse conceito sobre teoria da imprevisão, que a Maria Silvia Zanella de Pietro traz, é um conceito que já caiu muito em prova de concurso, tá? Ela diz: teoria da imprevisão é todo acontecimento externo ao contrato, estranho à vontade das partes, imprevisível e inevitável, que causa um desequilíbrio muito grande, tornando a execução do contrato excessivamente oneroso para o contratado. Quais, então, são os requisitos para se considerar, então, esse risco, essa área, que faria com que a administração, então, tivesse que recompor esse equilíbrio econômico-financeiro? Primeiro, um fato imprevisível quanto à sua ocorrência e quanto às suas consequências. O que nós estamos vivendo de pandemia, né? Porque, veja bem, enquanto o vírus estava na China, né, nós não tínhamos noção da gravidade dele, porque a China não é um país que tenha a lei de imprensa e a liberdade de imprensa, né, e divulgação do que está acontecendo no mundo, como nós temos aqui em outros países da Europa. Então, quando esse vírus estava na China, ninguém tinha noção da dimensão dele. A gente só foi se situar quando chegou na Itália, não é verdade? Então, veja bem, não se tinha noção do que isso poderia causar. Isso causou um desequilíbrio econômico no mundo, no nosso país, né? Então, você pensa quantas obras públicas deixaram de ser realizadas depois disso. E quanta dificuldade para se realizar determinadas coisas urgentes que já tinham se começado. Você pensa nos preços das mercadorias, de determinadas mercadorias que são importadas ou que são cotadas em dólar. O dólar foi a 5 e pouco recentemente, né? As bolsas despencaram, né? As bolsas de valores despencaram. O mercado de ações sofreu uma queda absurda. Isso tem um impacto na economia, isso tem impacto no preço, isso tem impacto em tudo. Então, isso poderia ser algo considerado como um risco econômico.
né? É uma coisa que causa um desequilíbrio muito grave, é um fato imprevisível, é um fato estranho à vontade das partes, é um fato inevitável, ainda que se tivesse sabido dele, não se teria condições de impedir que essa pandemia se tomasse, né, a proporção e causasse o dano que ela está causando econômico. É um fato que acaba por causar um desequilíbrio muito grande, há uma ausência de impedimento absoluto. Olha só, em alguns casos há uma ausência de impedimento absoluto, sim. Tem situações em que a obra não pode continuar, porque não pode ter aglomeração de gente, porque a mercadoria, o material que precisava para a obra, que vem da China, importado, não está vindo mais, ou que vem dos Estados Unidos, as fronteiras estão fechadas, não entra e não sai. Então, é alguma coisa que não é possível de ser realizado. Tá? Há uma ausência de impedimento absoluto ou não, ou poderia até ser realizado, mas ficaria tão caro, tão caro, tão caro, tão oneroso nessa fase que é preferível que se suspende. Tá? Em um primeiro momento, pode-se acreditar que a imprevisão se assemelha com força maior. Entretanto, vamos distingui-la. Na teoria da imprevisão, essa que eu acabei de falar, ocorre apenas um desequilíbrio econômico que não impede a execução do contrato. Enquanto na força maior, ocorre uma impossibilidade absoluta de dar prosseguimento no contrato. Bom, teoria da imprevisão já te expliquei. Vamos pegar um exemplo de força maior aqui, para você distinguir a diferença de um para o outro. Aquela grande enchente que nós tivemos, né, em 2012, não sei, 2013, aquela que acabou lá com que aquelas áreas rurais lineares você só chegava de barco ou de helicóptero. Acabou com aquele asfalto ali da região que vai para a povoação ali, da estrada que pega, como se você fosse do Pontal para a povoação ali. Aquela estrada asfaltada, abriu-se um buraco ali que não se teve mais como fazer aquela obra. Não se teve por quê? Mesmo depois que secou. Porque aquela região ali é uma região de brejo, de tufa, que a gente chama. E quando sofreu aquele alagamento, não tinha mais. O volume de água foi tão grande que nunca mais se escoou. Então teve que se construir uma ponte ao lado e um trecho do asfalto foi destruído, não teve mais como mexer. Da mesma forma que se a administração pública ela se depara com uma situação de evento da natureza que impede a execução de uma obra, uma barreira que se rompeu, que não tem mais como ser recomposta, né? Uma tragédia muito grande que se abalou, como a tragédia de Mariana, assim, que demorariam anos para se construir ali, e ainda assim não se teria como fazê-lo. Então, na força maior, né, existe uma impossibilidade absoluta de prosseguimento do contrato. Nem que a gente quisesse, nem que a administração quisesse e eu quisesse, como contratado, a gente conseguiria continuar a obra. Na teoria da imprevisão, não. É possível que se continue, mas se pagar por isso, se a administração pública bancar os custos desse evento que causou onerando muito esse contrato. As consequências também da teoria da imprevisão e da força maior são diferentes. Na imprevisão, a administração pode rever as cláusulas financeiras do contrato, que é o que eu acabei de falar, permitindo a sua continuidade. Na força maior, as partes, todas as duas, são liberadas sem qualquer responsabilidade pelo inadimplemento, tá? Constituindo ainda uma das formas de rescisão contratual. Qualquer uma das partes podem rescindir, estão liberadas, tá? E não tem responsabilidade nem para uma nem para outra, nem para contratante, nem para contratado. É importante destacar os fatos imprevistos, né, ou sugestões imprevistas que podem existir no momento do contrato, mas eram desconhecidas, né? Como o caso do empreiteiro da obra pública, que na execução esbarra num terreno de natureza imprevista, que onera. A obra começou e aí não se tinha ideia de que ia encontrar uma rocha daquela magnitude pela frente, né? Porque o terreno rochoso, às vezes, ele não está só acima da superfície para você ver. Às vezes, a rocha ela tá embaixo, né? Ainda o terreno rochoso, ele é
Ele está no subsolo, você não consegue verificar isso. Então, às vezes, os estudos não foram feitos de forma adequada e se esbarrou num terreno aí de natureza que não seria condição, que seria muito difícil e muito caro, ia gastar muito mais tempo. Olha, a administração pública pode optar, vamos continuar por aqui, por esse caminho? Vai dar mais trabalho, vai gastar mais, nós vamos demorar 6 meses a mais do que nós gastaríamos na obra, tá? O custo vai aumentar muito, é para continuar? É para continuar. Então, vamos fazer um aditivo e vamos restabelecer esses valores aqui, porque a obra vai demorar muito mais, né? Vai atrasar muito mais. Bom, segundo Marçal Justem Filho, fatos imprevistos são diferentes de sujeições. Não vou entrar nesse mérito, tá? Porque é uma opinião dele. Mas aí o que a gente precisa saber é que tanto diante da teoria da imprevisão ou da força maior, é possível que o contrato seja revisto. No caso de força maior, as partes ficam desoneradas, desobrigadas, e uma ou outra pode rescindir o contrato sem responsabilidade. E na teoria da imprevisão, a administração pública ela vai ter que ressarcir ou recompor esse contrato, esse equilíbrio contratual, econômico-financeiro. E para ir finalizando, vamos estudar aqui as possibilidades de rescisão, né? A gente já viu que os contratos administrativos podem ser rescindidos unilateralmente pela administração. Uai, Giovana, mas então é aquilo que eu falei no início da aula. Poxa, participei de uma licitação, assinei um contrato com a administração pública, fiz um investimento alto, minha empresa fez um investimento alto para começar aquela obra ou aquele serviço, e aí a administração pública pode vir em qualquer caso e rescindir unilateralmente sem que eu possa discordar disso? Não. Existem situações em que ela pode e outras não. Então, vamos lá. As espécies de rescisão estão dispostas no artigo 79 da Lei 8666. Então, se você quer saber quais são as causas de rescisão, a primeira fala do inciso 1. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados no inciso 1 a 12 e 17 do artigo anterior. Foram os primeiros incisos que eu trabalhei com vocês, um por um, né? Que é aqueles que estão lá dispostos no artigo 78, que não, do inciso 1 ao 12, né, que eu te falei que se as partes não estão cumprindo, não, o contratado não está cumprindo o projeto, se ele está com lentidão, se ele está com atraso injustificado, se ele paralisou a obra, se ele subcontratou sem autorização do poder público, se ele não atendeu as determinações do fiscal. Lembra que todos esses eu expliquei para vocês? Então, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, também comprovado. Isso tudo é causa de rescisão unilateral. Então, a rescisão unilateral, ela só existe porque é possível, né, num contrato administrativo, a existência de cláusulas exorbitantes. E ela pode ser proposta pela administração pública, então, por descumprimento por parte do contratado, né, que são aqueles casos que eu acabei de falar agora, né, ou por interesse público e nos casos fortuitos ou de força maior. E o que muda numa situação e na outra? Olha só, vamos raciocinar comigo. Se a administração pode pode rescindir esses contratos, né, unilateralmente, sem a minha concordância, ou vai ser porque o contratado está infringindo alguma cláusula, que é o que eu acabei de falar, ou porque houve caso fortuito ou força maior, ou porque é de interesse público. Só que o que vai acontecer aqui é o seguinte, como esse desdobramento vai ocorrer? Se houver uma relação, né, de uma rescisão unilateral, porque o contratado está descumprindo normas, não há que se falar em indenização para o contratado, pois ele é que está dando causa à rescisão, ele que está trabalhando de forma lenta, ele que não está atendendo às especificações técnicas, ele que abandonou a obra, ele que praticou todos aqueles fatos que estão descritos ali no 78, do 1 ao 12. Ora, se o próprio administrado está dando causa à rescisão unilateral, por que ele teria direito à indenização?
Então, ele não tem direito à indenização nesse caso. Tá certo? Agora, se o motivo da rescisão for o interesse público, aí muda tudo. É aquele exemplo que eu falei para vocês. A administração vira e fala assim, olha, nós queremos rescindir a administração pública, não é mais conveniente ou oportuno para a administração pública que você continue essa obra. O Estado, o município, a União, não importa, decidiu que ela vai continuar a fazer a obra. Ela diretamente vai tocar essa obra. Nós queremos rescindir. Ora, minha empresa não está dando causa nenhuma, descumprimento nenhum de cláusula contratual. Está trabalhando direitinho. A administração vem e fala, olha, por causa de interesse público, nós analisamos, é conveniente e oportuno que a gente rescinda o contrato com sua empresa e a própria administração pública vai tocar a obra. Aí ela vai ter que te indenizar, porque não é a sua empresa que está dando causa à rescisão. Você não está descumprindo nada. É a administração pública que está querendo rescindir. Tá? Aí depois tem uma opinião aqui da Maria Silvia, né, que ela fala que poderia haver rescisão unilateral pelos fatos da administração por entender que não teria sentido negar a esse poder em casos nos quais o prosseguimento da execução seria prejudicial para ambas as partes. A Maria Silvia fala assim, que em relação aos fatos da administração, que nós já estudamos, né, que é aquele que é diferente do fato do príncipe, ela entende que nesse caso poderia haver rescisão por parte, né, rescisão unilateral. Mas olha só, é um posicionamento doutrinário dela. Os casos previstos na lei são só esses 3. Descumprimento por parte do contratado, interesse público, o caso fortuito e força maior. Então, se você estiver diante de uma questão objetiva e disser quais são os casos de rescisão unilateral possíveis, de rescisão unilateral por parte da administração pública, descumprimento por parte do contratado de cláusulas do contrato, interesse público, o caso fortuito ou força maior. Essa opinião da Maria Silvia de poder rescindir em caso de fato da administração é uma opinião doutrinária dela, isso não está na lei. Tudo bem? Qual é a outra forma que pode haver de rescisão? A mais tranquila de todas, amigável ou administrativa. Esse tipo de rescisão é feito por um acordo entre as partes. Você, contratado, e a administração aceitam, né? E é conveniente para a administração, é de interesse público, se faz. Então, aquilo que eu acabei de falar, a administração vira para você e fala assim, olha, de agora para frente, a administração pública quer tocar essa obra. Se você concordar e fizer um acordo com a administração pública, não precisa nem ir a juízo. Essa rescisão é perfeitamente possível de ser feita. E a rescisão judicial, só quem vai lançar a mão dela é o contratado. Não é a administração pública. A administração pública não precisa de judiciário. A gente já viu que ela pode rescindir unilateralmente. Se ela pode rescindir unilateralmente, não é ela que vai a juízo pedir rescisão, né? Então, via de regra, quem vai pedir rescisão na justiça é o contratado. Então, esse tipo de rescisão é normalmente requerido pelo contratado, quando há um inadimplemento por parte da administração, já que ele não pode paralisar a execução do contrato nem fazer a rescisão unilateral, só cabe a ele procurar o judiciário. Então, passou de 90 dias, a administração pública não paga ele, né? A obra, para começar, precisa do terreno entregue desapropriado, a administração não entrega. Para começar a obra, a administração tem a responsabilidade de entregar o terreno com licenciamento ambiental, é uma obrigação da administração, a administração não te entrega as licenças ambientais. Tudo isso impede que você comece uma obra. Você não pode ir lá e abandonar e sair fora. Você precisa pleitear essa rescisão judicialmente. Lembrando que, em relação ao atraso do pagamento, você só pode pleitear a rescisão depois de 90 dias que a administração tiver atrasado com o pagamento com você. O poder público não tem a necessidade de ir a juízo, né? Como eu acabei de falar, porque ela possui a prerrogativa de rescisão unilateral. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam direitinho? Em relação a essa primeira parte de contratos administrativos, né? De aspectos gerais, ficou claro? Posso encerrar a aula? Bom,
Se não tiver nenhuma pergunta e eu puder encerrar a aula, eu vou pedir a vocês que deem uma lida no material que eu coloquei no Encontro 11, pré-aula 11. Eu coloquei essa apostila em PDF maravilhosa, com mais de 200 páginas, e lá eu coloquei, para você não ter nenhum trabalho de procurar, eu coloquei quais são as páginas que tem sobre contrato administrativo na apostila. Página 80, 100 e alguma coisa, está anotado lá na pré-aula. Eu quero que você leia, porque essas 20, quase 30 páginas que tem lá, é o assunto que eu trabalhei hoje com você, e também já um pedaço do que eu vou trabalhar na semana que vem, certo? Eu quero que você leia aquele material, eu quero que você baixe a lei 8.666, se você não tiver no Vadimeco, e leiam todos esses artigos que eu trabalhei hoje com vocês, principalmente esses que tratam da rescisão, da possibilidade de rescisão e alteração dos contratos, e aquele que fala das cláusulas exorbitantes. Eu quero que você dê uma lida nisso. Esse material que eu passei aqui na tela não está lá, porque é um material muito resumido, enxuto. O que tem lá disponível para vocês é infinitamente melhor, muito mais completo. Eu quero que você leia aquilo lá, tá bom? E semana que vem, nós vamos trabalhar as modalidades de contrato administrativo. Então, semana que vem, o que nós vamos ver na semana que vem? Na semana que vem, a gente vai trabalhar, olha só para você ver que assuntos importantes, as parcerias públicos-privadas, os convênios, os consórcios e a terceirização, tá? São modalidades aí de contratos administrativos. Aí a gente vai trabalhar contrato de obra pública, contrato de serviço público, contrato de concessão, tá? E aí as PPPs, né, que são as parcerias públicos-privadas. Então, eu já quero que você vá dando uma olhada nesse material que eu disponibilizei para você já ficar situado na aula que vem. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrando a aula aqui, tá certo? Desejando a vocês um bom resto de semana, pedindo a vocês que se cuidem, que Jesus fique com vocês, tá? E se não tiver nenhuma pergunta, eu vou encerrar agora. Tudo bem, gente? Tudo bem. Bem. Tudo. Então, eu acho que eu vou ter que assistir ela de novo, porque eu perdi tudo. Hoje à noite, às 19 horas, tem a turma que eu vou dar aula hoje à noite. Você pode entrar lá no link terça, turma terça noturno. Clica lá no link aula terça noturno e assiste a minha aula hoje à noite, combinado? Ou se você não puder hoje à noite, Débora, amanhã à noite, quarta à noite, eu dou essa mesma aula. E também já tem a aula de segunda, que está lá gravada no YouTube, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Tá bom. Até semana que vem. Beijão.